Vamos ver quem vai chegando. Tan, tan, tananana. Oi, Márcio, oi, Rodrigo, tudo bem? Estamos prestes a começar a live. Esperar o pessoal chegar. A gente dá alguns recados e começa o conteúdo. Vamos lá, dá um joinha aí, galera. Vamos lá. Oi. Beleza? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Vocês estão me escutando bem? Beleza. Deixa eu melhorar um pouco o meu ar-condicionado aqui. Belezinha. Chegou o Condé, Alencar. Pá, obrigado, beleza. E aí, galera, Natan, Gabriel, Alberto. Ó, esperar mais um minutinho e a gente já começa a bater um papo, beleza, pessoal? Para quem não conhece a dinâmica das lives, vou explicar um pouquinho, né? A gente vai dar um recado. A ideia é que eu passe o conteúdo e a gente abra para pergunta. Mas é claro que vocês podem ir mandando as perguntas ao longo da live, que eu estou aqui com a Brenda e com a Larissa, que vão me ajudar com as perguntas, caso eu perca algumas delas. Se você também respondeu o nosso Stories com o módulo de pergunta, a gente vai abrir aqui também para ver o que você perguntou e para a gente poder interagir durante a live. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa é mais uma live da Track Sale. O objetivo é trazer o máximo de conteúdo para vocês. A gente quer sempre estar produzindo isso para colocar todo mundo no mesmo patamar, todo mundo conseguir atuar dentro das métricas de experiência do cliente no mesmo nível. E a gente sabe que a Track Sale é uma plataforma especializada em NPS, mas existem outras métricas que é importante que vocês conheçam também. Antes de tudo, quero relembrar sobre o CX Summit, que vai ser nosso evento, que vai acontecer no dia 27 e 28 de novembro em São Paulo, no Memorial da América Latina. Esse evento está alinhado com o que eu falei. A TrackSale quer sempre trazer os melhores conteúdos para vocês. Então a gente vai ter uma série de palestrantes de alto nível para que a gente possa trazer o que há de mais novo dentro de experiência do cliente e também, claro, a experiência do funcionário, do colaborador, que afeta diretamente a experiência do cliente. Beleza? E como eu comentei, o tema de hoje são métricas de experiência do cliente. Eu vou dar um passo atrás para a gente relembrar algumas coisas. Só para ser transparente, estou aqui com minha colinha para eu não perder nada que eu anotei para trazer aqui na nossa live, tá? Primeira coisa é, por que gerir métricas de experiência do cliente? Como a gente sabe, uma empresa precisa ter uma série de métricas para que a gente possa melhorar todas as nossas operações e processos que a gente tem. E uma das métricas que a gente precisa monitorar é a métrica de experiência do cliente, ou seja, o quanto que a gente está conseguindo atender as expectativas das pessoas que confiaram no nosso produto e pretendem dar algum tipo de feedback ou continuar a trabalhar com a gente. Quando a gente faz essa gestão, primeiro ponto, que a gente deixa de tomar susto. O que é tomar susto? A gente deixa de descobrir problemas quando eles já estão muito grandes. Então, quando a gente começa a fazer esse monitoramento, um cliente comenta, o outro vem e comenta também. Então, aos poucos você vai entendendo o nível de frequência dessa reclamação e você percebe que é um fator relevante para a experiência do seu cliente. Então, você precisa rápido ajustar com o seu público que você tem feito as suas vendas e tendo aí a sua comunicação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa fazer essa gestão de experiências do cliente para não tomar susto com problemas que acabam aparecendo. Depois disso, a gente precisa fazer isso para identificar os fatores chaves. O que são os fatores chaves da experiência do cliente? São os pilares da experiência que o cliente busca com vocês. Então vamos supor, às vezes para o perfil do seu cliente, um fator chave, um pilar relevante é atendimento. Então você precisa entender que, por exemplo, o atendimento, o preço e a agilidade são os fatores chaves da
comercialização do seu produto, do seu serviço. Fatores além desses são complementares. E quando você não faz esse tipo de monitoramento, ou você não conhece muito bem o seu mercado, você tem dificuldade em descobrir quais são esses fatores. Então você precisa ter essa comunicação próxima com o seu cliente, a fim de que você saiba exatamente quais são esses pontos. Senão vocês vão acabar investindo em fatores que não são realmente relevantes. Vão acabar perdendo tempo e dinheiro. Não são assertivos nos investimentos que vocês precisam fazer. E assim vocês vão conseguir passar a resolver problemas tanto pontuais, problemas micro, ou seja, um cliente pode trazer um feedback falando que teve um atraso na entrega. Então você pode correr para resolver o problema daquele cliente, no caso, o Fábio que deu um feedback para uma transportadora, por exemplo. E você também pode usar essas métricas para resolver problemas no nível macro. Então você vê que as pessoas falam tanto sobre isso, que isso é um problema estrutural, não é um caso. É um problema que você precisa resolver na sua empresa como um todo. Então você resolve tanto problemas que são pontuais de uma pessoa, problemas estruturais, e usa esse conhecimento para replicar isso dentro da sua organização. Então você torna essa melhoria um processo, distribui essa informação para que você e a sua equipe não cometam novamente esses erros. Além disso, quando você faz essa gestão da experiência do cliente, você passa a ter uma noção, uma previsibilidade de quantos clientes vão voltar a comprar com vocês. Que a gente sabe que essas métricas costumam dividir clientes que são neutros, promotores e detratores, o que faz com que você possa agir nessas pessoas que tiveram grandes problemas. Então, quando você consegue resolver esses problemas, identificar esses fatores chaves, você passa a também ter uma certeza de que esse cliente voltaria a fazer negócio com vocês. E um outro ponto que é extremamente importante é que quando a gente consegue identificar quem são esses clientes satisfeitos, que tiveram uma boa experiência, vocês podem começar a trabalhar um marketing de indicação, que a gente chama de referral marketing. Então as pessoas falaram que estão propensas a recomendar a sua empresa, por que não dar canais para que essa pessoa recomende? Então a gente acaba, às vezes, entrando na rotina dessas métricas de experiência do cliente, sabe que nossos números estão positivo, só que a gente não acaba explorando esses clientes promotores. A gente trouxe uma boa experiência, eles falaram, estão propensos a recomendar, então por que não dar canais para eles recomendarem? Então isso pode acontecer de várias formas. Você pode criar, por exemplo, um programa de pontos. Então as pessoas, cada vez que elas recomendam, elas ganham pontos e vão ali te ajudando a conquistar novos clientes. Além disso, você pode convidar essas pessoas a divulgar as boas experiências que elas tiveram nas redes sociais. Então você pode correr para que ela divulgue mais a sua marca. É o que a gente fala um pouco sobre o ROI do NPS, o ROI das métricas de experiência do cliente. Você traz uma boa experiência que faz com que as pessoas passem a divulgar de forma proativa. Então você não precisa gastar tanto dinheiro em marketing, porque os seus clientes, promotores, já fazem isso para você. Ok? E aí a gente vai para o segundo tópico, que é quem que pode fazer essa gestão? Quem que pode fazer a gestão da experiência do cliente? Por que usar essa métrica? A verdade é que todo mundo pode fazer essa gestão da experiência do cliente. E você pode fazer de uma série de formas. Pode fazer presencialmente, você pode fazer num papelzinho, existem formas mais modernas de fazer, mas é extremamente importante que você faça. Mesmo sendo um negócio pequeno ou então um negócio gigantesco. Porque a gente quer trabalhar para que as pessoas continuem ali retidas e que continuem a fazer negócio conosco. E eu vou dar alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, em um e-commerce. É muito comum ter e-commerces que nem fazem nenhum tipo de pesquisa. Geralmente a gente vê o ratings, a estrelinha para cada um dos produtos, mas depois da entrega, depois da interação, não tem nenhum tipo de pesquisa. Ou seja, as pessoas vão de forma proativa atrás da empresa, geralmente no Reclame Aqui, porque não existe nenhum canal para que o cliente possa falar. Então, quando um e-commerce coloca, por exemplo, um NPS relacional, que a gente vai explicar o que é isso, no final dessa experiência, ele vai de forma proativa atrás do cliente para que o cliente tenha já um canal para falar. Isso faz até com que as reclamações públicas em redes sociais e no Reclame Aqui, que é uma rede social também, comece a cair. Ou seja, não prejudica tanto a imagem da sua empresa. É claro que só fazer a pesquisa não vai melhorar os seus indicadores de experiência do cliente. Você precisa trabalhar aquele número, trabalhar aquela informação, ligar para o cliente, resolver o problema para que você ali consiga contornar essa situação.
Um outro exemplo são os hospitais. Então você pode, por exemplo, no seu hospital, colocar uma pesquisa depois que a pessoa saiu do pronto-socorro. É claro que é bom seguir algumas melhores práticas. Nos hospitais, as pessoas são categorizadas por nível de urgência. Então, se você tem uma pessoa de urgência muito alta, não faz sentido você enviar uma pesquisa muito próximo da experiência, porque ela teve um problema grande, muito provavelmente ela não vai olhar a pesquisa, e se olhar, não vai acabar respondendo. Então, geralmente, os hospitais acabam trabalhando com agilidade de disparo quando a urgência é mais baixa, e quando o problema é maior, a gente acaba disparando essa pesquisa D+1 depois da alta, por exemplo. Que a gente entende que a pessoa já saiu, já está melhor e está disposta ali a deixar um feedback. O Alberto perguntou, vocês têm podcast? Ainda não, Alberto, mas é algo que a gente está estudando e vai ser bem legal fazer, tá? Então vamos lá. Um outro exemplo são as companhias aéreas. Hoje as companhias aplicam muita pesquisa, muito provavelmente vocês já receberam, que é, depois que o voo finaliza, vocês recebem uma pesquisa para avaliar aquela experiência. Só que tem um grande erro, que a gente até comentou na última live que eu fiz, falando um pouco mais sobre NPS, que é que as companhias aéreas têm um modelo de pesquisa muito extenso. Então eu já recebi uma pesquisa que tinha ali em torno de 40 perguntas. Isso é ruim porque quando a gente faz uma pesquisa dessa, fica evidente que a empresa está tendo a visão dela. O que a empresa quer? A empresa quer o máximo de dados para poder trabalhar em cima. Só que ela esquece da visão do cliente, que é, beleza, estou disposto a responder uma pesquisa, mas eu quero ser direto e levantar quais são os fatores que foram relevantes para mim. Então, a pessoa, quando ela abre uma pesquisa de 40 perguntas, a tendência dela responder é muito baixa. A gente via ali que esse modelo tinha uma taxa de resposta próxima ali de 1, 2% de resposta. Isso não é tão significativo quando a gente pensa em taxa de resposta para trabalhar ali em melhorias. Então, se você trabalha com uma amostra tão pequena, você pode acabar errando numa decisão. Então, um modelo simplificado, que é uma das melhores práticas para pesquisa, ajuda nas taxas de resposta. Tá? Beleza. E um exemplo final é uma empresa de tecnologia. Então, a gente sabe que cada empresa tem uma jornada do cliente diferente. Eu gosto muito do exemplo da empresa de tecnologia, porque ela tem um momento próximo que pode ser, os contatos podem ser muito recorrentes num tempo curto, num tempo de espaço curto. Então, por exemplo, a gente fez uma venda numa empresa de software. Antes disso, a gente teve ali uma reunião de briefing. Depois, a gente fez a primeira entrega, teve o prazo de onboarding, e aí você passa a ter ali só chamados de suporte, por exemplo. Se a gente pensa na regra crua, da regra da noventena, que é não impactar uma mesma pessoa no espaço curto com muitas perguntas, a gente acabaria ignorando esse passo a passo e faria a pesquisa só no final. Só que o que você precisa entender dentro do seu mercado? Você precisa entender o quão sensível são esses pontos de contato. Se você determinar que, por exemplo, numa empresa de tecnologia, o momento de onboarding ainda é um momento crítico, que você pode perder o cliente muito rápido, é recomendado que você faça essa pesquisa. Só que é possível que você separe dois tipos de cliente. Você explica para o seu público que ali no começo vocês vão ter interações muito próximas. E pergunta para ele se ele está disposto a responder essa pesquisa. Se ele topar, você coloca ele nessa regra. Se ele não topar, você coloca ele na regra que vai fazer a pesquisa só no final das contas. Se as pessoas toparem, então você vai conseguir ter esse feedback em tempo real. E se não, a pessoa ali vai trazer toda a visão dela só no final da experiência, que na visão da pessoa é muito positivo e na visão da empresa pode gerar um pouquinho de delay com as informações que deveriam chegar. Tá? E aí uma outra pergunta que muita gente faz, né? É quanto custa fazer uma pesquisa, quanto custa fazer essa gestão da experiência dos clientes? A verdade é que existem várias formas e que você não precisa fazer um investimento para isso. Então você pode utilizar plataformas gratuitas como o Typeform, como o SurveyMonkey, para aplicar essas pesquisas. É só você entender quem é seu público que você vai pesquisar, adicionar informações relevantes sobre eles e combinar essas informações com a nota e o comentário que ele faz.
e você passe ali a agir em cima disso. Então, tem modelos que são gratuitos e tem modelos também que são pagos com um custo mais baixo. Então, por exemplo, um Promoter.io é uma plataforma self-service que você pode fazer ali a utilização sem suporte, você faz por sua conta, com o ticket baixo, se eu não me engano são coisas de $28, algo do tipo. Ou então você pode ter plataformas especializadas na experiência do cliente, como é, por exemplo, a TrackSale. Então ali você tem todo o suporte de uma equipe especializada no assunto, tem também uma equipe de sucesso do cliente e uma plataforma feita para isso. Quando você usa plataformas free, gratuitas, elas não são tão específicas para o assunto, que prejudica um pouco se você quiser levar essa gestão a outro nível. Mas é claro que é preciso começar. Então não fiquem presos a isso, vocês precisam começar a monitorar a experiência do cliente, seja de qualquer forma. A questão é que você precisa ter esses dados, tá? E aí, finalmente, vamos entrar aqui sobre quais são essas métricas. Eu quis trazer 4 principais métricas. Se eu fosse aqui falar de cada uma, a gente ia ficar pelo menos até amanhã. A gente ia conversar da origem e da aplicação de pelo menos aí umas 20 métricas de experiência do cliente. Só que eu quero me limitar a 4. São as métricas mais utilizadas e modernas que as empresas têm colocado aí na sua jornada nesse relacionamento com o cliente. Então tá até aqui na minha camisa, né? Hoje a gente vai falar do NPS nos seus 2 modelos, o relacional e o transacional. A gente vai falar do CSAT e também do CES, tá? A primeira que eu quero falar é sobre o NPS, que é de relacionamento. O NPS de relacionamento é a pergunta definitiva do NPS. E ela pergunta assim, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a TrackSale para um amigo ou familiar, ou então para um colega de trabalho, uma empresa parceira. O objetivo é fazer essa pesquisa no final de uma interação. Geralmente as empresas aplicam de 3 em 3 meses para que as pessoas possam trazer um feedback aberto. Ou seja, se para ela é relevante tempo de resposta, tecnologia, ela vai falar e cabe a você interpretar esses feedbacks, seja manualmente ou seja com tecnologias especializadas para isso, para que você possa segmentar e tomar decisão com base nisso. Então o NPS relacional em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria à empresa para um amigo ou familiar. Beleza? A segunda delas é o NPS transacional. O NPS transacional tem como objetivo entrar nesses pontos de contato que a gente vem falando. Então, por exemplo, depois de um atendimento eu posso enviar em uma escala de 0 a 10 o quanto você recomendaria o atendimento do Fábio para um amigo ou colega de trabalho. Então você direciona o feedback. E um ponto que é importante deixar relevante deixar claro, é que mesmo que você direcione a pesquisa para um ponto de atendimento, por exemplo, o cliente está livre, ele precisa estar livre para falar o que é relevante para ele na verdade. Então, se você faz uma pesquisa de atendimento, só que ele está tendo um problema com pagamentos ou usabilidade, ele vai acabar falando sobre isso. Então, você precisa agir rápido, entender que em alguns momentos você vai ter feedbacks em outras campanhas de pesquisa que vão falar sobre outros assuntos. Então, você precisa de uma equipe ágil ou então de ferramentas ágeis para fazer essa gestão. O importante sobre o NPS é que o NPS é uma métrica de recomendação. Então, antes de dar um feedback, a pessoa faz uma análise, mesmo que de forma involuntária, para explicar o que ela achou ou não daquela experiência. Para pensar se ela recomendaria ou não aquela empresa para alguém que ela gosta. Então, é importante a gente deixar claro sobre esse detalhe, porque a gente vai falar um pouco sobre uma outra métrica que em alguns momentos ela parece ser concorrente com o NPS, mas que ela pode ser facilmente substituída pelo NPS transacional. Essa métrica é o CSAT. O CSAT pergunta, em uma nota de 0 a 10, diga o que você achou do nosso atendimento. Então, quanto você está satisfeito com o nosso atendimento. Então, é uma métrica simples, transacional, que você pode colocar ali nesses momentos de interações rápidas com o seu cliente. Um exemplo, só que de uma outra métrica, que é o Ratings, é o Uber. Então, toda vez que você pega ali um Uber, você recebe a pesquisa. Só que quando você tem esse volume muito grande de interações, é importante você ter um bom design para não incomodar o seu cliente. Ou seja, a pesquisa está sempre ali, mas ela não prejudica a usabilidade do seu cliente. Ele vai responder se for relevante ou não para ele. Como, por exemplo, é no Uber, né? O Uber, as pesquisas estão sempre lá, mas as pessoas costumam responder quando é relevante para ela.
e quando acontece um problema também ela tem ali o canal para fazer aquela comunicação. Então, diferente do NPS, que é o índice de recomendação, o CSAT é só um nível de satisfação. 0 a 10 quando você está satisfeito com o atendimento do Fábio, por exemplo. Tá? E por fim, o Customer Effort Score é o nível de esforço do cliente. Esse artigo surgiu na verdade, essa métrica surgiu num artigo que chama Stopping to Try to Delight Your Customers, ou seja, pare de tentar encantar os seus clientes. A gente precisa entregar aqueles fatores chaves para o cliente. O cliente ele quer resultado. Ele não quer só ser feliz, ele não quer só estar satisfeito. Ele quer ter resultado sobre a experiência que ele tem com a empresa de vocês. Então o SES ele usa uma escala Likert, que pode ser de 1 a 5 ou de 1 a 7, o quanto você concorda com uma determinada frase. Então, por exemplo, o cliente, depois de cancelar uma conta, ele pode receber a seguinte frase: foi fácil para mim cancelar a minha conta. Quanto que você concorda com isso, Fábio? Então, discordo totalmente, concordo totalmente. Com isso, você pode tirar essa média e chegar ali a um nível de esforço que você tem com o seu cliente. A ideia do SES é entender o quanto que o seu cliente tem enfrentado problemas e obstáculos para resolver determinado problema ou fazer determinada transação com a sua empresa. A gente busca sempre uma experiência fluida para o cliente. E aí uma analogia que eu gosto muito é que vocês precisam entender se vocês têm uma jornada do cliente, ou seja, se essa experiência é fluida para o cliente, ou se vocês têm uma batalha do cliente, que para alcançar o sucesso, ou seja, no final das contas ele até alcança, mas ele enfrenta uma série de problemas até chegar lá. Então precisa entender o quanto de esforço o seu cliente vem tendo. Ok? Uma outra dúvida é sobre frequência. O primeiro ponto que a gente precisa ter é conhecer bem o perfil de cliente de vocês, é o que eu comentei. Vocês precisam ficar alinhados e comunicar para os seus clientes que vocês vão enviar uma pesquisa em determinado momento para melhorar a experiência deles. Só que isso precisa ficar muito bem claro. Comunicar ao cliente da pesquisa não é induzir ele a dar determinada resposta. Então você precisa avisar que as pesquisas vão acontecer e que isso é importante para que vocês possam ter sempre uma melhoria. Caso você perceba que você tem alguém da linha de frente falando, olha, tem uma pesquisa, dá uma nota 10 lá para me ajudar, isso é um problema, porque você já pode começar a cair no viés de pesquisa. Então a gente vê a dificuldade que algumas grandes empresas têm enfrentado para conseguir fazer uma gestão ali limpa e sem viés. É importante que as pessoas da empresa aceitem essa cultura para evitar também esse comportamento que é indesejado. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que nos enviaram. Vamos lá. Exatamente, a pergunta da Tati Adelino. Dependendo da situação específica pela qual deseja investigar, utilizam uma pesquisa transacional? É exatamente isso, você direciona o feedback. Então, por exemplo, se na empresa de vocês a entrega é um ponto extremamente relevante, então você passa a monitorar, por exemplo, o NPS transacional sobre a entrega. Quanto você recomendaria a entrega da Track Sale para um amigo familiar ou então para um colega de trabalho, uma empresa parceira? Beleza? Tudo bem, Tati? Perfeito. Então, voltando ao assunto frequência. Então, a gente precisa conhecer o perfil do nosso cliente, entender se ele está disposto a responder pesquisas e fazer ou não ali o aceite para participar disso. Segundo, a gente precisa ter muito bom senso. Então, eu já conheci pessoas e empresas que queriam ter o máximo de informação possível. Elas queriam enviar pesquisas ali semanalmente, até diariamente, para os clientes. Só que, voltando àquele ponto, para a empresa seria muito bom ter aqueles dados. Mas o quanto que essas pesquisas têm prejudicado o dia a dia e o relacionamento da sua empresa com aquele cliente. Então tenha bom senso, não coloque muitas pesquisas, não incomode o cliente com as pesquisas também. Para evitar que a pesquisa, que é algo que tem um propósito positivo, ou seja, que é melhorar problemas, passe a ser algo que prejudique ali a interação que você tem com aquele cliente. Segundo, você tem que ter um contexto de pesquisa. Então não adianta também você enviar uma pesquisa para uma pessoa que nem conhece a sua marca, ela só está ali na sua base e você
tenta coletar uma opinião. O máximo que o cliente vai fazer é dar uma nota, geralmente quando isso acontece é uma nota 0, falando 0, não conheço a empresa, não tive nenhum tipo de interação com vocês. E aí a gente bate num ponto muito importante, que é ter uma base de dados higienizada. Então vocês precisam sempre revisitar a base de dados de vocês para ter certeza que aquelas pessoas que estão lá realmente estão ativas, tendo interações com a empresa de vocês, e se a pesquisa que você enviou faz sentido para ela, seja no canal de coleta e seja também no modelo de pesquisa que você está utilizando. Então, por exemplo, você não pode enviar uma pesquisa de atendimento para uma pessoa que não teve um atendimento recente. Então, ali você fica sem contexto e a pessoa traz uma nota ou deixa de responder e você acaba tendo uma informação que não vai fazer diferença no final das contas para vocês, tá? E existe também a questão da regra da noventena. Se vocês chegarem lá no livro do NPS, vocês vão conhecer uma regra chamada regra da noventena. Ela diz que você não pode impactar uma pessoa novamente com pesquisas no prazo de 90 dias. Só que você pode entender melhor o perfil do seu cliente e não levar tão a sério essa questão de 90 dias. Para algumas empresas faz mais sentido 30 dias, porque as interações são mais técnicas, por exemplo, e você precisa ter esse feedback e o cliente quer dar esse feedback também. Então, entenda muito bem o seu negócio, entenda muito bem o perfil do seu cliente para que você possa adaptar essas regras. Então, você pode fazer isso, inclusive, através de contatos, conversas com os seus clientes. É bom ter comitês de clientes para discutir tanto melhorias da sua empresa, como também frequência de pesquisa, que é um tema que afeta esse relacionamento. E, por fim, eu vou falar sobre os canais de coleta que você pode utilizar para fazer pesquisa. Então, se você vai começar, você pode fazer ali, por exemplo, um papel, pessoalmente, e de formas que são mais tradicionais. Só que a gente sabe que existe um grande viés do tradicional que pode prejudicar esses indicadores. Então, por exemplo, se você faz pesquisa que são presenciais por papel, é muito comum acontecer muita fraude. Então, já houveram casos que no final do expediente o responsável separava ali todos os feedbacks via papel e quando via que tinha uma nota ruim, jogava fora e no final do mês tinha lá a famosa métrica de vaidade, né? O índice de satisfação era 90%, 100%, porque existia ali uma fraude dentro desses canais. Quando a gente fala em empresas que querem realizar esse monitoramento de uma forma com qualidade, que você quer ter um monitoramento muito justo e tecnológico, a gente recomenda alguns melhores canais de coleta. O primeiro dele é o e-mail. E aí muitas pessoas podem falar, olha, Fábio, eu já fiz pesquisa via e-mail e tive problemas, não tive um resultado muito bom. A questão do e-mail é que existem vários fatores que influenciam a taxa de resposta. Não é simplesmente você fazer a pesquisa via via e-mail, perdão. O que você precisa ter também primeiro, um momento correto para disparar essa pesquisa. Então, quanto mais próximo da interação, maiores são as taxas de resposta. E um outro fator que influencia muito é o layout da sua pesquisa, que vai desde título, texto, escala e também as logos da sua empresa. Se você envia uma pesquisa via e-mail para as pessoas que tem links que parecem ser suspeitos, que não tem um layout que é alinhado com o layout da sua empresa, aquilo vai parecer muito arriscado. Vai parecer uma fraude que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o acesso à informação ali e também a chegada de vírus por e-mail principalmente. Então, sim, fazer pesquisa por e-mail é positivo, você só precisa seguir algumas melhores práticas. Deixa eu ver aqui umas outras perguntas. Perfeito. Pergunta do Alexandre Alencar. Se a linha de frente recebe um bônus pela média da nota atribuída pelos clientes, como controlar para que eles não peçam boas notas aos clientes? Apenas trabalhar a conscientização dos funcionários? Ótimo, vamos lá. A primeira coisa o ponto que você comentou é extremamente importante. A gente precisa reforçar sempre essa parte de cultura. Mas de nada adianta se a gente não tem um modelo que é maduro para fazer essa gestão. Quando eu falo modelo maduro, a gente pensa desde a aplicação da pesquisa, os modelos de aplicação de pesquisa, até como essas decisões são tomadas e isso gera mudança dentro da sua empresa. Então, algo que a gente viu em uma situação é que quando a empresa fazia pesquisa,
ela tinha uma falha muito grande, que facilitou uma fraude. Ela fazia uma pesquisa que o final ali do link de pesquisa era um código ali do cliente. Então as pessoas, né, os vendedores no caso, passaram a mudar o final da pesquisa e responder essa nota pelo cliente. Então a nota de satisfação foi lá em alta, a bonificação também. Essa questão é bem complexa, Alexandre, vale muito você pensar numa auditoria, você precisa estar sempre revisitando modelo de pesquisa, reuniões de apresentação de resultados, tomada de decisão, a cultura da empresa, porque esse é um dos pontos que traz mais desafio para essa gestão. É claro que, se vocês sentirem que está tendo um grande nível de fraude, eu recomendo dar um passo atrás e evitar fazer essa bonificação até que vocês tenham ali um modelo que é totalmente profissional e maduro para fazer esse tipo de bonificação. Okay? Essa é uma discussão que a gente vai trazer muito à tona, inclusive a gente deve fazer mais conteúdos e lives especificamente sobre isso, então acho que vale a pena você acompanhar. Ok. Ok. A outra pergunta foi bem parecida, que é quando o Uber pede a nota. A questão é que tem que partir do cliente também, não sabendo entrar. Eu entendo que isso depende do perfil da pessoa, mas que a gente precisa entender que a pesquisa é feita pela empresa para melhorar o serviço. Se a gente deixa esse viés acontecer, a gente está prejudicando essa melhoria que no final das contas vai prejudicar a nossa vida como clientes. Tá? Beleza, vamos para os próximos canais de coleta. Um outro canal de coleta é o SMS. O SMS é um canal que tem perdido cada vez mais espaço, mas existem algumas formas de usá-lo de forma inteligente. Então, a gente vê que, por exemplo, em hospitais as taxas de resposta são muito altas quando eles trabalham com o público idoso. Então, o idoso ele não entra tanto, de acordo com o perfil dos hospitais, nos e-mails, mas o SMS ele é acostumado a usar e responder. Então, isso faz com que a taxa de resposta seja muito alta. Além do perfil de cliente, você pode entender o momento correto. Então, existe uma seguradora que trabalha com a gente, que envia um SMS logo que a pessoa teve o carro rebocado, chegou o guincho, e ela entra no táxi ou no Uber. Então, quando ela está ali, naquele transporte, ela recebe a pesquisa imediatamente e as taxas de resposta costumam ser muito altas devido ao timing que esse canal é utilizado. Um dos problemas do SMS é que a mensagem precisa ser muito curta. Então, você pode ter ali a pergunta direta sobre a métrica que você quer utilizar, informar para o cliente qual que é a empresa e às vezes tem até um link encurtado caso ele queira responder em um ambiente externo. Quando você mantém o canal, a tendência é que as taxas de respostas sejam mais altas. Quando você muda de canal, as pessoas ficam ali com aquele receio de clicar em links que pode prejudicar a taxa de resposta. E aí, para modelos transacionais, como eu comentei, por exemplo, do Uber, que não vai incomodar tanto a experiência do cliente, eu recomendo que vocês usem esses dois canais que eu vou citar agora, que são os sites e aplicativos aí da sua empresa. Então você consegue colocar o que a gente chama de widgets, que são como pop-ups, que podem ser bem discretos para que o cliente avalie ali no momento que ele quiser a experiência que teve com vocês. Então, por exemplo, acontece muito em laboratórios. Então a pessoa vai fazer a retirada do exame, aparece ali no cantinho para ele avaliar como foi a experiência dele. Tanto de aplicar o exame, como também retirar ali os resultados dele. Isso funciona tanto no site como no aplicativo, de uma forma que você aplica sem prejudicar a usabilidade, a user experience, que é um dos pilares da experiência do cliente, ali no final das contas. E por fim, o WhatsApp. O WhatsApp, recentemente, tem algum tempo, abriu a API para que as empresas pudessem usar isso como um canal de comunicação. Além de enviar informativos, segunda via, novidades, as empresas podem utilizar esse canal para fazer pesquisa de satisfação. O WhatsApp já funciona muito bem aqui na TrackSale. A gente tem tido taxas de respostas aí acima de 30% a 40%, que é um canal moderno que as pessoas usam muito. Então, se você parar para pensar, por exemplo, hoje, quantas ligações você fez e quantas mensagens no WhatsApp você trocou. A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais no WhatsApp e que as taxas de resposta têm crescido muito nesse canal. Seja você aplicando manualmente numa empresa pequena, ou seja você utilizando ali um sistema automatizado para fazer essas coletas. Beleza? Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas e aí depois a gente finaliza a live para continuar aí o nosso dia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Legal. O Rodrigo Mietti fez uma pergunta. Ao usar a ferramenta de tickets na área de suporte, é correto enviar pesquisas NPS sendo que a avaliação é direcionada ao atendimento em si daquela pessoa e não sobre a empresa? É correto sim, porque quando a gente faz essa pesquisa, esse é um modelo transacional. A gente direcionou a pesquisa para o atendimento. O que seria um problema é se essa mesma pessoa que fez o atendimento fosse responsável para responder o cliente. Então isso poderia gerar ali um constrangimento. Não adianta de nada eu te enviar uma pesquisa perguntando como foi a sua experiência comigo e você fala mal, por exemplo, é um cliente detrator, e eu sou responsável por questionar o que aconteceu e tentar melhorar. A ideia é que pode sim existir pesquisas transacionais direcionando sobre o atendimento de uma determinada área ou pessoa, só que é importante que tenha uma pessoa responsável para fazer esse fechamento do loop, para fazer essa tratativa. Okay. Vamos lá. Outras perguntas. Perdi na hora. Qual foi a referência que você usou para o prazo de 90 dias? Essa é uma recomendação do autor da metodologia do NPS, que é o Fred Reichelt, e você pode encontrá-la no livro A Pergunta Definitiva 2.0. Beleza? Ok. Vamos lá, mais perguntas, gente. Mais perguntas, mais perguntas. Quem mais? Deixa eu ver. Considerando que o NPS... considerando que o NPS... Ok. O Rodrigo, né? O Rodrigo perguntou aqui. Considerando que o NPS é a avaliação do cliente sobre a indicação da empresa para outras pessoas, é correto coletar o NPS ao fechamento de cada ticket de suporte? Novamente, essa é uma pesquisa transacional para o atendimento. Não tem problema a gente recomendar o atendimento da TrackSaver. A gente pode recomendar tanto o atendimento como também a empresa como um todo. Beleza? Então não tem problema. Por favor, fale um pouco sobre a taxa de retorno ideal. O que a gente sabe é que as empresas buscam muito, e é o que a gente sugere aqui na TrackSaver, que vocês busquem a taxa de resposta de pelo menos 20%. Se você não tem uma taxa de 20%, é claro que você não vai descartar essas informações. Você precisa trabalhar isso para conseguir melhorar sempre. Existem várias técnicas para você fazer essa evolução de taxa de resposta. Você pode usar o que a gente chama de fluxo de campanha, então alternar canais. Então, se você envia uma pesquisa por e-mail, a pessoa não responde, depois de 3 dias você muda para um SMS ou para um WhatsApp, por exemplo. Você fica alinhado com o seu cliente, que você vai enviar essas pesquisas, e faz testes AB também de layout, de momento, para melhorar as suas taxas de resposta. Fale sobre a pesquisa Wordfix. Existe uma empresa que aplica, né, esse modelo de Wordfix, que é um modelo de condicionais, de inteligência artificial. Então, de acordo com a resposta do cliente, ele muda a pergunta. Algo que a gente vê que às vezes é um problema é que quanto mais perguntas, menos respostas. Então, quando você traz métricas que são simplificadas, você consegue ter mais insumo para trabalhar, suas taxas de resposta são mais altas. Qual a frequência de envio das pesquisas NPS recomendada para o mesmo cliente? Então, é o que a gente comentou, você precisa entender muito bem o seu negócio e o perfil de cliente. Tradicionalmente, o recomendado são 90 dias, para que você não impacte o cliente várias vezes e gere atrito. Mas, em determinados segmentos, por exemplo, no ramo B2B, que são entregas de projetos, você tem uma consultoria, por exemplo, você tem ali entregas mensais, as empresas costumam fazer essas pesquisas mensais também. Então, você precisa entender o perfil do seu cliente, o seu mercado e como você pretende realizar essas pesquisas. Eu vou deixar meus contatos no final também, e aí, se algum de vocês quiserem explorar mais individualmente o mercado de vocês, vai ser um prazer. Faz sentido eu enviar a pesquisa para a mesma lista de clientes por e-mail e SMS? Não no mesmo momento. Se você enviar primeiro por e-mail e depois de 2, 3 dias, por exemplo, você envia por SMS para as pessoas que não responderam, tudo bem. Se você envia por 2 canais, você pode ali bombardear muito o cliente e prejudicar a sua comunicação. Ok. Beleza.
Para empresas de TI, qual a taxa de resposta ideal? É o que a gente comentou, a gente sempre busca a taxa de resposta ali em torno de 20%. Recentemente eu dei uma olhadinha em algumas contas das empresas de tecnologia, eu vi algo em torno ali entre 28% e 30% de taxa de resposta. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Deixa eu ver aqui. Edinaldo, estou testando a ferramenta de vocês e estou adorando. É surpreendente o resultado e visão aplicada. Muito obrigado, Edi. Fico feliz demais. Se a gente puder ajudar de alguma forma, só avisar. Ok. Então, pessoal, muito obrigado. A gente vai continuar fazendo uma série de lives, produção de conteúdo. E vai ser um prazer conversar com vocês. Qualquer coisa, anotem meus contatos aí. Meu e-mail é fabio@tracksale.co. Meu Instagram também é FabioFBO, que você consegue conversar comigo lá também. E é claro que se vocês enviarem as pesquisas aí, as perguntas para o Instagram da TrackSale, isso vai chegar até mim, vai chegar até a nossa equipe para a gente poder discutir. Beleza? Só para finalizar aqui as duas últimas. Fala um pouco sobre pesquisa em hospitais. Geralmente os hospitais fazem pesquisas em pronto-socorro, é muito comum fazer pesquisas via SMS. Enviam também depois de exames, de acordo com a especialidade, e também pós-alta, geralmente D+1, D+2, para que a pessoa consiga responder ali com qualidade. Para uma empresa de cobrança, qual a melhor métrica? Vai depender do seu momento e do momento da jornada do cliente, por exemplo. Então, se, por exemplo, é um momento de cobrança, é até uma discussão muito grande, né, sobre as empresas, bancos e empresas de cobrança. Como a gente mede a satisfação sendo que eu estou cobrando esse cliente? Primeiro que você pode fazer a gestão da experiência do cliente que te contratou para fazer essa cobrança. Então, geralmente, como vocês não têm tantos momentos transacionais, em alguns casos, diretamente com a empresa, você pode fazer um NPS de relacionamento de 90 em 90 dias. E para o cliente final, não é muito comum você fazer pesquisas, mas você pode ter um nível de esforço, por exemplo, ele quitar a dívida dele ou ter ali aquele pagamento. Beleza? Pessoal, muito obrigado, foi um prazer, obrigado mesmo por vocês terem vindo. Novamente, vocês podem mandar mais perguntas no canal da TrackSale do YouTube, no nosso Instagram. Espero vocês no CX Summit, que é nosso evento lá em São Paulo, no dia 27 e 28 de novembro. Vai ser um prazer conversar com vocês pessoalmente. Muito obrigado, até mais, boa noite.